Oi, que a paz de Jesus esteja com cada um de nós e possa nos envolver, nos inspirar neste momento de reflexão, para que a gente consiga voltar para dentro de nós mesmos e descobrir, identificar aonde nós precisamos melhorar. Hoje a gente trouxe a parábola do construtor da torre e o rei guerreiro. São duas parábolas, na verdade, mas uma complementa a outra. Elas têm o mesmo ensinamento, as duas trazem o mesmo ensinamento. Então, por isso que a gente vai falar das duas de uma vez. Essas parábolas, elas estão em Lucas, capítulo 14, versículos de 28 a 30. E fala assim: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com o que acabar? Para que não aconteça que depois de haver postos os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem começam a escarnear dele. Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 homens pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estaria ainda muito longe. Manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, são duas parábolas com o mesmo ensinamento, o mesmo significado. E Jesus usa duas palavras distintas, o do construtor da torre, onde ele usa um campo rural, e o do rei guerreiro, que aí o cenário passa a ser o palácio. O construtor da torre é no campo rural, e a parábola não fala que tipo de torre. Então, pode ser simplesmente uma torre para vigia, né, para verificar a chegada de inimigos, ou uma torre para estocagem, que é uma torre maior, e que também pode ser usada como uma residência temporária. Então, a parábola não diz. Mas como que ele fala de custos, né, que existe a possibilidade de não conseguir terminar a torre, a gente vai pressupor que é uma torre para guardar mantimentos e que pode ser usada também como uma moradia temporária devido ao valor que essa torre teria. E ele coloca ênfase no custo da torre. Então, assenta, vai construir algo, assenta, verifica primeiro as ferramentas, os suprimentos e veja se você tem condição de construir essa torre. Porque se parar pelo caminho, pode virar uma chacota, né? Alguém que sonhou demais e acabou que não tinha o preparo, não tinha condição para terminar a torre. E naquela época, o que se sabe é que a área, né, a fazenda que tivesse essa torre seria de mais prestígio. O fazendeiro costumava ter isso para poder valorizar a sua propriedade. E aí ele chama atenção para o planejamento, para sentar e se organizar, olhar todos os recursos que tem e só depois pensar em construir essa torre para que ela não fique no meio do caminho.
E aí os planos irão todos por água abaixo, né? E o fazendeiro seria alvo de chacota de muitos, né? Porque ele foi imprudente, deu um passo maior do que as pernas, como diz o ditado. Ele não se programou para ter aquele gasto, para ter aquele custo. E na parábola do rei guerreiro, ele faz uma avaliação também de estratégia. Então, ele chama atenção para pensar bem, analisar, sentar e analisar. Se o rei tem apenas 10.000 soldados, qual é a chance que ele vai ter em enfrentar um outro rei com um exército muito maior, o dobro do que o desse rei? O outro exército tem 20.000 soldados. Então, esse rei tem que analisar quais serão os seus prejuízos. Qual é a chance que ele tem de vencer? Porque além do prejuízo material, ele ainda vai ter o prejuízo de vidas, os soldados que ele vai perder durante a batalha. Então, é melhor ele se planejar, se chegar à conclusão de que ele não tem condição de enfrentar o outro rei, é melhor enviar o mensageiro e fazer uma proposta, tentar um acordo de paz. Essa seria a melhor estratégia nos dois casos. Então, a gente vai verificar que o ponto principal dessas parábolas é a decisão. Os dois, o fazendeiro e o rei, eles vão ter que se sentar, analisar, avaliar o custo-benefício de tudo aquilo que ele está programando e ver se realmente eles vão ter condição de seguir com aquela programação. E o que Jesus queria? Aí no início da parábola fala assim, ora, ia ele com uma grande multidão. Então Jesus estava sempre cercado de muitas pessoas, muitos o seguiam. E Jesus sabia que a grande maioria daqueles seguidores eram, digamos, entre aspas, falsos seguidores. Eram seguidores que não estavam realmente dispostos a segui-lo, seguir e praticar os ensinamentos que Jesus estava ensinando. Então Jesus convida a todos, né, a todos os seguidores, e aqui ele vai falar também para os discípulos, para que pensem bem, avaliem qual é o custo, qual é o preço que eles vão ter que pagar para ser um seguidor de Jesus. Então, antes deles decidirem seguir Jesus, eles deveriam parar e pensar do que eles haveriam de abrir mão antes de tomar a decisão. Avalie as possibilidades de ter sucesso ou não. Se eu entrar nessa empreitada com Jesus, eu vou conseguir dar continuidade? Eu realmente estou disposto a pagar o preço para ser um seguidor de Jesus, para ser um verdadeiro cristão? Então, Jesus ele está confrontando as pessoas, ele está mostrando para elas que não vale a pena tá ali simplesmente porque na época, né, vamos dizer que ele era considerado famoso pelos milagres, a multidão de pessoas, né, pela sua simplicidade, pela sua oratória, a multidão de pessoas que ele encantava. Então, não era só chegar ali e ficar ouvindo o que ele estava falando. Precisava realmente compreender os seus ensinamentos e ser um seguidor. Nesse capítulo de Lucas, Jesus fala 3 vezes, não pode ser meu discípulo. Ele repete 3 vezes esse pedacinho. Então, ele está enfatizando que para ser discípulo, um seguidor, tem um preço a pagar. Tem que abrir mão de muitas coisas. E aí, as 2 parábolas enfatizam justamente isso. Reflete sobre o que é verdadeiramente ser um cristão. Preço, de que a gente vai ter que abrir mão, né? Ele
ele leva as pessoas a pensarem que para ser seguidor de Jesus é necessário a autonegação. O que é a autonegação? É renunciar aos próprios desejos, é renunciar aos próprios vícios, aos prazeres, aos interesses, normalmente são interesses materiais, né? É abrir mão da inveja, da raiva, da mágoa, da inimizade, da falta de caridade, da imprudência. Então, quantos estavam dispostos a essa autonegação, a abrir mão de muitos prazeres, de muitas certezas que eles tinham, que isso também iria modificar? E qual que era a capacidade que eles tinham de renunciar a tudo e a todos por causa do Evangelho? Para ser um seguidor, eles teriam que renunciar a muita coisa, a muitos prazeres, a muitos conceitos do que eles julgavam que trariam felicidade, a muitos hábitos que já estava arraigado neles, que era até cultural. Então eles iam ter que repensar nisso. Então ele quer passar para os seguidores que ele não precisava de uma multidão de seguidores, mas ele precisava de seguidores que estivessem comprometidos com a causa, com os seus ensinamentos, que quisessem realmente assumir aquele papel, assumir, praticar, vivenciar os seus ensinamentos. E aí ele compara, quando ele fala assim, tentar construir a torre e não terminá-la traz sérios problemas para o fazendeiro, que se torna objeto de ridículo, como da mesma maneira o prejuízo de uma batalha inconsequente é irreversível. Então, tentar ser um cristão e voltar atrás, não seguir, não fazer as coisas direito, isso seria um vexame, né, nessa concepção, né? Seria um fracasso, porque não foi capaz de vencer a si mesmo, esses vícios que mantêm todos nós ligados ainda ao materialismo. Nesse mesmo capítulo, Jesus, ele afirma claramente que é um tipo de sal que não serve para nada. Lembra quando ele fala, vós sois o sal da terra? Então, o sal, ele traz tempero, traz sabor, traz vida. Então, ele compara esse seguidor que não pratica a um sal insípido, um sal sem sabor. E para que serve esse sal? Para nada, ele não vai dar sabor, ele não vai conservar alimentos, então é inútil. Então, se o sal perder o sabor, não adianta colocar na comida porque não vai fazer diferença. Um mau seguidor também vai ser da mesma forma, não vai ajudar no trabalho de evangelização, no trabalho de conscientização, né, da prática da caridade. Então, primeiro precisa fazer essa avaliação, voltar para dentro de nós mesmos e perceber isso, o que nós temos, o que fala mais alto no nosso coração, o que é mais importante hoje, agora, pra gente. Então, é isso que ele chama. Vamos avaliar, vamos sentar, analisar e tomar essa decisão. Porque muitos caminham, muitos se dizem cristão, batem no peito, só que é da boca para fora. Não pratica o Evangelho, não pratica os ensinamentos de Jesus da forma como ele o vivenciou. Tanto que Jesus, quando ele se dirigia aos fariseus, ele falava muito isso, está lá em Mateus. Túmulos caiados por fora, mas cheio de ossos de cadáveres mortos e de podridão. Então, são aqueles que se dizem cristãos, que se dizem seguidores, que tentam, que falam de Jesus, seguem os seus ensinamentos, mas que na realidade, por dentro é outra coisa, não pratica. Ele fala uma coisa e faz outra, assim como os fariseus,
que falavam muito dos deveres, do que tinha que ser feito, mas no dia a dia eles não praticavam o que eles falavam. Então, é isso que Jesus está chamando a atenção para o verdadeiro cristão. Ele usa 2 símbolos, a casa e a torre. Então, qual que é a relação da casa e da torre? A casa é a nossa vivência. Somos nós, dentro do nosso coração. O que a gente tem dentro dessa casa? E a torre é a nossa evolução espiritual. A torre, ele está falando de algo sublime, de algo espiritual, algo muito mais alto. Então, é por isso que tem essa relação entre uma casa e aqui, ó, vejamos uma casa mais simples, assentada, tranquila, e a torre, né, que ela é mais elevada, você vai ter uma visão maior, vai conseguir ver ao longe, que é o que acontece quando nós possuímos essa elevação moral e espiritual. Muitas pessoas falam com tanto entusiasmo, né, sobre a elevação espiritual, de fazer um trabalho, mas na verdade não cuida bem da sua casa, não cuida bem do seu interior, né? E aí o que acontece? Não assume essa responsabilidade real do bem. E aí essa casa, né, para conseguir essa evolução espiritual, a gente chega na evolução, na reforma íntima. E o que é a reforma íntima? É você olhar para dentro de você mesmo e buscar diariamente identificar suas fraquezas, seus vícios, reconhecer suas dificuldades. Muitas vezes a gente tem o hábito de apontar dedo, de mostrar defeito de todo mundo, de tanta gente. E quando no fundo, tudo aquilo que nós apontamos no outro é aquilo que nós temos dentro de nós. É difícil a gente aceitar e assumir isso, mas é verdade. Aquilo que te incomoda no outro, pode observar. No fundo, tá lá dentro de você. E é isso que a gente precisa identificar com essa reforma íntima. Analisar, sentar, olhar para dentro, né? Tomar consciência, não, realmente eu sou intolerante, realmente eu sou egoísta, eu sou impaciente, eu preciso ser mais tolerante. Então é uma caridade, é um ato de caridade. E essa caridade nós praticamos primeiro conosco mesmo. E depois a gente passa a praticar no próximo. Lembrando sempre que a caridade começa com aqueles que estão à nossa volta, com a família, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, nosso cônjuge. Aí mora a verdadeira caridade. Se a gente não consegue ser tolerante com os nossos familiares, não seremos com os outros também. Então, a gente precisa identificar isso. E essa prática da caridade, ela vai acontecer quando nós assumirmos, admitirmos que aquele outro que a gente está apontando o dedo é igualzinho a nós. Nós estamos no mesmo caminhar, buscando a mesma coisa que é a nossa evolução. E que ele erra porque ele é tão imperfeito quanto nós. Ele errou hoje, nós erramos amanhã. E assim nós vamos vivendo. Então, quando você pratica a caridade, aceitando, buscando entender o erro do outro, você começa a facilitar esse olhar, essa volta para dentro de você mesmo. E a gente nunca pode esquecer, essa caridade começa dentro de casa. A gente precisa de abrir essa porta, dar essa oportunidade de ajudar aqueles que estão à nossa volta. De que adianta a gente ajudar um amigo, de ajudar um desconhecido, se dentro de casa nós temos inimigos? Então a gente precisa resolver isso dentro de casa primeiro, para a gente continuar fazendo esse trabalho. Nós fomos feitos
para nos ajudarmos. Ninguém foi feito para viver sozinho. O homem ajuda o homem, Deus ajuda o homem através do homem. Então, nós precisamos ficar cientes o tempo todo disso. E, através disso, do erro do outro, olhar para dentro de cada um de nós. E aí, o progresso, esse crescimento, exige o quê? Sentar, identificar velhos hábitos, aceitar críticas, se manter perseverante no bem. Então, tem um custo. Ser seguidor de Jesus, ser um verdadeiro cristão, tem um custo. Você tem que renunciar aos desejos da carne, ao materialismo, à vaidade, ao orgulho. Nossa, quantos de nós falam, nossa, eu não calo de jeito nenhum. Tudo que me fizer eu devolvo na hora. Isso é orgulho alto demais. Então, é isso que nós precisamos observar. Em Lucas, no versículo 26, 14 e 26, fala assim, Jesus fala assim: se alguém vier a mim e não aborrecer, odiar. Tem lugar que aparece aborrecer, outros parece odiar. E não obedecer, aborrecer, odiar a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Nessa fala, Jesus, o sentido de odiar e de aborrecer não é desejar mal. O sentido dessa fala é colocar em segundo plano. Porque o primeiro plano, quem é? É Deus, a misericórdia divina, são os ensinamentos, o cumprimento das leis e tentar ser um bom cristão. E depois, sim, cuidar daqueles que estão à nossa volta, porque isso vai ser feito de alguma maneira. Então, a gente precisa abrir os olhos para isso. Jamais Jesus pediria para que nós odiássemos ou abandonássemos nossas famílias, nossos pais, filhos. Pelo contrário, Jesus diz: honrai pai e mãe. Então, ele nunca diria para você abandonar. Então, isso aí é um problema de tradução e de interpretação. Então, a palavra odiar ou aborrecer aqui tem o sentido de deixar em segundo plano, porque em primeiro plano vem Deus, com certeza. E aí, qual que é esse custo, né? A gente tem que sentar e avaliar. Qual que é esse custo para seguir Jesus? Então, é abrir mão de velhos hábitos, de descobrir esses defeitos que a gente tem, esses vícios, e tentar trabalhar em cima disso. Tentar melhorar dia após dia. É não ficar preso no materialismo, no dinheiro, nas posses, no eu sou ou eu tenho, né? Então, na verdade, eu estou presidente, eu estou diretor, eu estou engenheiro. É completamente diferente, a gente não sabe o dia de amanhã. Buscar a prática do bem, da caridade. Quando a gente começa a identificar a dor do outro, a ter um pouquinho mais de compaixão, fica mais fácil, porque a gente enxerga no outro uma dor que nós também vamos passar, ou sentiremos a mesma fragilidade que esse. É colocar a vontade do Pai em primeiro lugar. Primeiro vem a vontade do Pai, depois a nossa. O próprio Pai Nosso nos ensina isso. Pai nosso que estais no céu. E aí ele vai falando, seja feita a vossa vontade. Então, a gente quer uma coisa, mas nem sempre aquilo é o melhor para cada um de nós. Então, Deus sabe o que é melhor para cada um. E a gente tem que tentar entender, aceitar as dificuldades, aceitar as dores. Jesus nos convida a fazer essa aliança com ele, quando ele fala, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, ele quer fazer uma aliança conosco. E nós vamos passar pelas dores, pelas dificuldades, porque todos passam, todos.
mas ele vai estar com a gente, ele vai nos amparar, ele vai nos inspirar, ele vai nos sustentar, e nós vamos sair vencedores. E qual que é esse fardo? Né? São as dores que a gente leva, que a gente carrega. E ele vai nos ajudar quando nós aprendermos a seguir os seus ensinamentos. E uma coisa que a gente precisa pensar, né, colocando agora em nossa vida, ele não está pedindo sacrifícios, grandes sacrifícios, como a gente logo pensa nos discípulos, né, de Jesus, mas ele não está pedindo para a gente ser Paulo de Tarso, Francisco de Assis, Madre Teresa, Gandhi, Irmã Dulce, nossa, são muitos. Ele não está pedindo grandes sacrifícios. Ele sabe o tamanho que nós somos, a capacidade que nós temos, o quanto nós precisamos melhorar ainda. Então, o que ele quer é que a gente comece a dar o primeiro passo. Nós não vamos ir para uma arena como os cristãos iam, né, cantando e rezando, esperando que fossem comidos pelos leões para divertir a nobre classe de Roma. Ele não espera isso. Ele espera que a gente comece dando pequenos passos, buscando, pelo menos tentando trabalhar a nossa reforma íntima, tentando olhar para o próximo, tentando fazer o bem, tentando praticar a caridade, um pouquinho de cada vez, a passos de tartaruga, gotas homeopáticas. Ele compreende e ele vai ficar com a gente o tempo todo. O importante é que nos mantenhamos firmes nessa fé, buscando a fé raciocinada através do estudo, do entendimento, dos ensinamentos, analisando sempre custo e benefício da nossa escolha, dos nossos desejos, né? O que vai trazer de tão bom assim para a gente alguma atitude que nós possamos tomar? Porque a cada renúncia a gente vai dar um passo, vai dar um passo mais longo em busca dessa torre, que é a nossa evolução espiritual. Se mantivermos a nossa casa interior, né, que aqui no caso é a fazenda, a casa da fazenda, se a gente mantiver isso aí limpo, organizado, se nos avaliarmos bem, a gente vai conseguir construir essa torre, nós vamos conseguir subir, e aí a gente vai ter uma outra visão. E quando a gente tiver essa outra visão, a gente vai olhar para baixo e vai ver que aqueles desejos que a gente tinha, né, aquele materialismo, ficar guardando aqueles vícios, intolerância, raiva, medo, ódio, etc., não leva a lugar nenhum. Que essa evolução vai nos trazer paz e a verdadeira felicidade. E quando a gente consegue fazer isso, mesmo que seja passo a passo, com certeza nós estaremos caminhando para uma vida eterna, cheia de alegrias e da verdadeira felicidade. Nós estaremos construindo um futuro de luz e de amor.